Tá? E a gente atualmente não tem nenhum exemplo para dar, tá, pessoal? Sobre empréstimo compulsório. Desde a Constituição de 88 não foi criado nenhum. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto, legal isso que ela está perguntando aqui, ó. Professor, teve algumas questões de cobrança aqui no caso de conta de energia elétrica. Primeiro ponto, o valor que você paga na conta de energia elétrica não é tributo, porque é tarifa. Então já não é direito tributário, isso já é descartado. Provavelmente teve algum erro, né, na conta, aí isso gera crédito, né? Aí já vira uma relação consumerista, né? Você contratou o serviço, pagou a mais por ele, tem direito de ser ressarcido. Aí já é uma relação de consumo. Você é cliente, você é concessionário, né, de energia elétrica, beleza? Mas tributo não é tarifa. Inclusive, pessoal, olha, para você não esquecer que é tarifa, você lembra das bandeiras tarifárias, não é esse nome? Verde, amarelo, vermelho, e criaram até a roxa, né? Não sei se vocês lembram disso. A roxa, quando a gente estava naquela situação de escassez hídrica, que as hidrelétricas estavam, né, vazias, eles criaram a bandeira roxa, e a gente passou a pagar uns valores bem significativos na conta de energia elétrica. Beleza? Então, toma esse cuidado aí que o que você paga a título de energia elétrica, tributo não é tarifa. Explico, ó. Por quê? Se você ler o artigo 15, lá fala as situações que eu posso cobrar empréstimo compulsório. Lá fala de guerra, fala de calamidade pública e também fala dessa questão da absorção temporária do poder aquisitivo. O que seria isso? Ó, eu até brinquei com vocês na época. Falei, ó, lembra do Collor? O Collor não congelou a poupança de todo mundo, deixou ninguém tirar o dinheiro de lá? Isso é a absorção temporária de poder aquisitivo. O que eu até perguntei para vocês, o que o Collor fez foi o empréstimo compulsório? Resposta: não. Por quê? Primeiro, ele fez isso por medida provisória. Empréstimo compulsório precisa de lei. E segundo, a absorção temporária de poder aquisitivo não é motivo para instituir empréstimo compulsório desde a Constituição de 88. Beleza? Não foi recepcionado. Fechou, gente? Mais alguma dúvida de empréstimo compulsório? Não, qualquer uma das hipóteses. Se eu criei um empréstimo compulsório para custear despesas com guerra, só com guerra. Se eu criei um empréstimo compulsório para custear despesas com Covid, eu só posso gastar, né, lá com hospital, médico, por aí vai. Ou para fazer investimento público. Porque a questão é a seguinte: essas aqui são as finalidades que permitem eu criar um empréstimo compulsório. Fato é, se eu criei um empréstimo compulsório para qualquer uma dessas três finalidades, eu só posso gastar o dinheiro naquela finalidade. Foi claro? Fechou então. Aí, pessoal, a próxima espécie tributária que a gente estudou foram as contribuições especiais. Né? Aí vamos lembrar aqui, ó. Contribuições especiais, está previsto aqui no artigo 149, caput. Aqui eu tenho as contribuições que a União pode cobrar, certinho? Eu tenho contribuições sociais, eu tenho a CID, eu tenho as contribuições corporativas, que são as contribuições de interesse, né, das categorias profissionais e econômicas. Eu tenho as contribuições aqui no artigo 149, parágrafo 1º. Essa aqui todo mundo pode criar, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, todo mundo pode criar isso aqui. E contribuição que é essa? É a contribuição para custeio da previdência dos seus servidores. Por fim, né, a gente viu ainda tratando de competência, tem a do 149A, que o Distrito Federal e os municípios podem criar, que é a contribuição
para custeio do serviço de iluminação pública. Certo? Tranquilo daqui? Aqui só falei de competência, tá? Só as contribuições que podem ser instituídas. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas para a gente relembrar. Tá? Aí eu vou precisar apagar. Vamos lá, ó, vou apagar para a gente poder falar de cada uma das contribuições especiais. Vamos lá. Primeiro, pessoal, em se tratando de contribuições especiais, o fato gerador delas é não vinculado. Certo? Isso quer dizer o quê? Que não precisa de contraprestação estatal específica. Tá? O fato gerador dessas contribuições especiais aqui, ele é não vinculado. Mas a arrecadação é. Isso que diferencia as contribuições dos impostos. Tá? Vou escrever isso para vocês. Ó. Em relação às contribuições especiais, o fato gerador, ele é não vinculado. Tá? Ele é não vinculado porque não exige contraprestação estatal específica, tá? Mas a arrecadação, essa é vinculada, ela é afetada. É isso que diferencia as contribuições especiais dos impostos. Por quê? O imposto do fato gerador também é não vinculado, só que a arrecadação também não. Qual que é a diferença então? O imposto, a arrecadação é não vinculada. Na contribuição, a arrecadação pode ser vinculada. Então eu posso criar um tributo e dizer que a arrecadação daquele tributo vai para determinada finalidade? Sim, aí vai ser uma contribuição especial. Porque se fosse imposto, não poderia. Beleza? Vamos lá. Questões importantes aqui, ó. A gente viu os tipos de contribuições especiais, tá? Aí vamos começar aqui com as sociais. Se é social, é porque a arrecadação dele vai para o âmbito social. Pessoal, o que diferencia um tipo de contribuição especial do outro é justamente isso, para onde que vai o dinheiro. Beleza? Aí a gente viu, dentre essas contribuições sociais, tem as contribuições que vão para a Seguridade Social. Aí a gente aprendeu o que é Seguridade Social? Aquela tríade, né? É assistência, previdência e saúde. Certinho? Você aprendeu lá, ó, no 194 e 195 da Constituição Federal. Seguridade é assistência, previdência e saúde. É isso aqui. Então, para que servem essas contribuições? Para financiar a Seguridade Social. A gente aprendeu. Quem que vai financiar a Seguridade Social? A gente viu, ó, a empresa, ou empresário, ou entidade aí equiparado. Ela paga contribuições. A gente viu lá sobre a folha de salários. Tá? Ela paga contribuição sobre o lucro e sobre a receita. Né? Então ela paga contribuição sobre um monte de coisa. Ó, pagou salário de funcionário? Paga contribuição. Teve lucro? Paga contribuição. Vendeu mercadoria, ofereceu receita? Paga contribuição. Paga para tudo. Né? É só as empresas que financiam a Seguridade Social? A gente viu que não. O trabalhador também vai financiar a Seguridade Social. A gente viu também
que receita de concurso de prognóstico, né, esse nome diferente, que na verdade é receita de loterias, mas são loterias oficiais, né? Não é jogo do bicho. Tá? Receita de loteria vai financiar a Seguridade Social e também, né, o importador de bens e serviços. O importador de bens e serviços, ele também vai financiar a Seguridade Social. Ok? Aí a gente viu isso aqui, beleza. Essas são as contribuições que a União pode cobrar para financiar a Seguridade Social. Aí que a gente aprendeu? Se esse dinheiro aqui não for suficiente para financiar a Seguridade Social, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social. Aqui entram as contribuições sociais residuais. O que são essas contribuições sociais residuais? Elas são novas fontes de custeio para a Seguridade Social. Como é que funciona isso aqui? Se eu quero criar uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social, eu tenho que seguir o que a Constituição manda, o artigo 195, parágrafo 4. Tá? O que ela me exige? Ela me exige o seguinte, ó, primeiro, lei complementar. Para criar uma contribuição residual, necessariamente é preciso de lei complementar. O que mais? A gente viu que o fato gerador e a base de cálculo tem que ser diferente das contribuições que já existem. Tá? E necessariamente essa contribuição tem que ser não cumulativa. Tá? Para criar uma contribuição social residual, precisa seguir essa receita. Ok? Não existe nenhuma, até hoje não existe nenhuma. Tá? Aí a gente viu então, contribuições sociais que existem hoje para financiar a Seguridade Social são essas aqui. Essas aqui todas existem. Eu posso criar uma nova? Posso. Quem? Só a União. Né? A competência aqui é privativa da União. Tem que ser por lei complementar, tem que ser não cumulativa, e o fato gerador e a base de cálculo tem que ser diferente das que já existem. Fechou? E ainda falando dentro das contribuições sociais, existem as contribuições sociais chamadas de gerais, que vão custear a despesa no âmbito social, mas fora da Seguridade. Aí a gente tratou aqui do salário e educação, que é uma contribuição que é cobrada das empresas sobre a folha de salários, né? E vai para onde? Esse dinheiro aqui vai para onde? A educação básica vai para o Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Beleza? Qual outra contribuição social geral que a gente estudou? A do Sistema S, que é o SESI, SESC, SENAI, SENAT, por aí vai. Também é cobrado das empresas sobre a folha de salários. Aí você toma cuidado só com o SEBRAE, porque a contribuição cobrada do SEBRAE é CIT, tá bom? Não é contribuição social geral, é CIT. Beleza? E por fim, o último exemplo de contribuição social geral que a gente tem é a da Lei Complementar 110, mas que já foi extinta, né? Essa aqui já foi extinta. Aqui era aquela contribuição dos 10% da FGTS quando você mandava o funcionário embora sem justa causa. Ela acabou em 2019. Beleza? Alguém tinha levantado a mão aqui? Pode perguntar. Oi? Posso, ó. O que é uma contribuição social geral? Ó, ela vai para o âmbito social. O que é o âmbito social? Você lê lá no artigo 6º da Constituição. O que está lá no artigo 6º da Constituição Federal? São direitos sociais, saúde, educação, trabalho, moradia, não é?
Aí, as contribuições sociais gerais vão para o âmbito social, mas fora da Seguridade. Então, ó, educação, né, que tem a ver com lazer, né, trabalho. Aí a gente também muda o FGTS. A gente tem essas aqui hoje, tá bom? É isso aqui. Oi. Nas contribuições sociais gerais, Sim. o fato gerador e base de cálculo não pode ser igual também para o ou é só para as sociais? Boa questão. Ó, ela está perguntando, pessoal, ao criar essas contribuições sociais gerais aqui, eu tenho que pegar o fato gerador e a base de cálculo diferente dessas que já existem? Não. Por que não? Olha que interessante. A base de cálculo do salário de educação, sabe qual que é? Folha de salários. A base de cálculo das contribuições do sistema S, sabe qual que é? Folha de salários. É a mesma. É a mesma porque a própria Constituição autoriza, tá? A própria Constituição autoriza. A gente viu que o salário de educação está no 212, parágrafo 5º da Constituição Federal, e a do sistema S, salvo engano, está no 239, 240. Tá? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Então, ó, aqui são as contribuições sociais. É isso que a gente falou de mais importante. Aí a gente vai entrar na próxima. A gente falou, a União pode criar contribuições sociais. Tudo isso aqui é de competência de quem, pessoal? Da União. Contribuição social, aí você já sabe, ó, é a União. Foi a primeira coisa que eu passei para vocês. Ó, as contribuições de competência da União estão no caput de 149. Lá fala contribuições sociais. Depois ele fala da próxima, que é de intervenção do domínio econômico. Mas ele vai ter que apagar o quadro. Pode apagar? Lembrando que isso aqui vocês têm naquele esqueminha que eu passei para vocês, entreguei, mas tem também no portal, tá? Tem no portal também. Pode apagar? Ó, oi. Pode perguntar, vai, lembra isso e me pergunta depois. Posso apagar aqui, gente? Não dando a aula da prova, né? Antes pode. Antes não tem problema nenhum. Pode perguntar. Sobre o sindicato. Ah, sindicato, vamos falar ainda. Porque a contribuição sindical, ela era uma contribuição corporativa. Eu não falei dela ainda. Tá? Vou falar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ó. Então a gente falou das contribuições sociais. Agora a gente vai falar da CID. O que é CID, pessoal? Ó, então a gente já falou, vamos até pontuar isso. A gente já falou das contribuições sociais. E agora eu vou falar da CID. O que é CID? Contribuição de intervenção no domínio econômico. Tá? Lembrar aqui, ó, é um tributo cuja função é extrafiscal. O que é extrafiscal? Porque eu uso o CID para induzir comportamento, intervir na economia. Tá? Eu ensinei a vocês que eu crio o CID toda vez que eu tenho uma situação de desequilíbrio no mercado. Como assim, pessoal, uma situação de desequilíbrio no mercado? Tá? Eu dei um exemplo para vocês na questão de tecnologia, na questão do cinema. Nós aqui no Brasil importamos muito mais tecnologia do que produzimos tecnologia. Aí o que o governo fez? Foi lá, criou a CID Royalties, e toda vez que eu importar a tecnologia eu tenho que pagar um tributo, que é a CID Royalties, e esse tributo vai para um fundo, e esse fundo vai financiar o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Tá? Um outro exemplo, a CID cobrada do cinema. Toda vez que eu transmitir um filme estrangeiro, o cinema tem que pagar, né, uma CID. E esse valor vai financiar o cinema nacional. Está vendo essa fiscalidade, pessoal? Tá? É um tributo que só pode ser instituído pela União também, né? E outro fator importante que eu queria te chamar a atenção: tem uma CID que está bem escrita na Constituição Federal, que é a CID combustíveis. Tá? Ela está
toda delimitada aí na Constituição Federal. Beleza? Aí, coisas importantes sobre contribuições sociais e CIT, que eu acho importante mencionar aqui. Ó. Primeiro, a gente viu que o artigo 149, parágrafo 2º, ele traz um rol de possíveis bases de cálculo para contribuições sociais e para CITs. Né? Vamos lá, o artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, ele traz lá um rol de possíveis bases de cálculo para contribuições sociais e para CIT. Aí a gente aprendeu que recentemente o STF decidiu que esse rol aqui é exemplificativo. Né? Aí ficou fácil para aluno, né? Porque se fosse taxativo, você tinha que saber qual que era, né? Que lá fala folha de salário, um monte de coisa. Mas fala, não, esse rol aqui ó, é exemplificativo, ou seja, CIT e contribuição social pode ter a base de cálculo que quiser. Tá? Aí isso ficou bom para o governo. Outra coisa importante que eu queria lembrar para vocês é sobre a DRU. Lembram da DRU? O que é a DRU, pessoal? É a desvinculação das receitas da União. Como assim, pessoal? Via de regra, a arrecadação das contribuições não é vinculada, certo? Aí o que a gente aprendeu com a DRU? A DRU permite desvincular 30% da receita. Então, desses tributos aí, ó, eu posso desvincular 30% da receita deles e gastar com outra coisa. Tá? A gente viu que já teve discussão sobre isso e o STF considerou a DRU constitucional. Beleza? Está lá no ADCT, quem quiser consultar lá, está no artigo 76 da ADCT, que já foi emendado várias vezes. Beleza? Só para CIT sociais. Tudo que eu coloquei aqui, pessoal, vale tanto para a CIT quanto para a contribuição social. Essas coisas aqui. Ó. Beleza? Tranquilo? Aí depois de ter falado sobre CIT, a gente falou sobre contribuições corporativas. Tá? Que são as contribuições. Como é que está escrito na Constituição? No interesse das categorias profissionais ou econômicas. No interesse das categorias profissionais ou econômicas. Beleza? Aí vamos lá. Dentre as contribuições corporativas, vamos falar aqui, ó. Ela é um tributo que tem função parafiscal. Como assim, professor? Função parafiscal? Porque quem institui é a União, mas é a União que fica com a arrecadação? Não. A União transfere para outra pessoa jurídica de direito público. Não fica com ela. Por isso que a função é parafiscal. Beleza? Quais são os tipos de contribuição corporativa que a gente tem? Hoje, a gente só tem uma, que é a contribuição anuidade. Que contribuição que é essa aqui? É a contribuição paga, né, aos conselhos de profissões regulamentadas. Fisioterapia, medicina, enfermagem, administração, por aí vai. Todo mundo que participa desses conselhos aí, né, é formado para exercer a sua profissão. Ele precisa estar inscrito nesse conselho e automaticamente ele tem que pagar uma anuidade. E essa anuidade tem natureza jurídica de tributo. Tá? Qual é o tributo? É uma contribuição especial. Beleza? Essa aqui, ó, corporativa. Aí, cuidado que você tem que tomar. A OAB, a anuidade que a gente paga para a OAB é tributo? Não. Aí toma cuidado. A OAB é sui generis, isso mesmo. A anuidade que a gente paga para a OAB tributo não é. E qual que é a vantagem disso? Várias. Né?
ela não tem que prestar conta para o Tribunal de Contas, não é fiscalizado, né? Não tem que fazer, não lida com receita pública, o AB tem autarquia, não faz concurso, não faz licitação, né? É tudo de bom, né? O AB é tudo de bom. Beleza? Toma cuidado com isso. Aí, cuidado que eu quero que vocês tomem. A contribuição, que foi a pergunta que o colega fez, sindical, não é mais tributo. Tá? A contribuição sindical deixou de ser tributo. Tá? Por quê? Porque agora ela é facultativa. Isso aqui é um absurdo por si só, gente. Porque, olha, isso aqui foi única e exclusivamente uma crítica minha, por óbvio. Né? Mas, pensa, olha, o governo não acabou com a contribuição à anuidade, não. Né? Que a maioria dos empresários estão pagando aqui, ó. Os conselhos estão fortes. Né? O governo não acabou com a contribuição do Sistema S, que também assiste as empresas. Olha como é que as empresas estão bem assistidas. O Sistema S persiste. Né? O Sebrae está lá, o Senai, o Senac, né? Os conselhos fortes com as anuidades dele. Agora, quem que eles cortaram? O sindicato lá do trabalhador. Né? Tinha tantas para cortar, por que cortaram logo essas? Porque foi a tônica da reforma trabalhista. A tônica da reforma trabalhista era qual? Cercear direito de trabalhador. Enfim, né, fica a crítica aí. Deixou de ser tributo porque passou a ser facultativo. Se eu posso escolher cobrar ou não, tributo não é, gente. Beleza? Então, ótimo. Visto isso, o que mais a gente tem que falar? Ó, a gente falou de contribuição social, contribuição de intervenção do domínio econômico, contribuição corporativa, e o último tipo de contribuição é a contribuição para custeio de iluminação pública. É que é a contribuição de iluminação pública. Certo? O que a gente viu? Ó, tá lá no 149A. Qual que é o contexto? Né? Qual que é o contexto? A gente viu isso. O contexto é o seguinte: os municípios cobravam contribuição de iluminação pública, né? Essa contribuição, não, cobravam taxa, desculpa, né? Os municípios cobravam taxa de iluminação pública. Essa taxa foi considerada inconstitucional pela taxa não ser um serviço específico e divisível, tá? E aí, o legislador constituinte fez? Criou, o constituinte derivado, né? Criou uma contribuição para custear a iluminação pública a ser cobrada lá, como a gente já viu, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Para onde que vai essa grana aqui? Para custear a iluminação pública. O que a gente aprendeu? Quem vai pagar essa contribuição? Todo mundo que tiver, né, for usuário do serviço de iluminação pública no município. Certinho? Aí o que mais que a gente viu? Essa grana aqui, ela só paga a conta de iluminação pública ou dá para usar essa grana para a expansão da rede de iluminação pública? A gente viu que pode, né? A gente viu que pode utilizar, né, essa arrecadação que pode ser utilizada para melhorias e expansão da rede de iluminação pública. Ou seja, dá para levar a iluminação pública a um bairro que não tem? Dá. Dá para trocar lâmpadas de mercúrio pela lâmpada de LED? Dá também, né? Está cheio de prefeitura fazendo essa propaganda. O município tal trocou todas as lâmpadas de mercúrio por LED. O LED ilumina melhor, né? Dá uma sensação maior de segurança. Ok? Sobre contribuições foi isso que a gente falou, né? Oi. Ó, cuidado, tem mais uma, né? Que eu não pus ela no grupado. Qual mais, gente? Vamos ver se eu previdência de servidores. Né? Tem uma contribuição que está lá, ó, no 149, parágrafo 1º,
que todo mundo pode criar. União, eu já tinha escrito isso aqui, estados, Distrito Federal e municípios. Essa contribuição vai para onde? Para custear a previdência dos seus servidores. Para custear aquilo que a gente chama de regime próprio. Quem passa em concurso, né, aposenta pelo regime próprio. E como o regime próprio vai custear? Por essa contribuição ali. Tranquilo? Certo? Pessoal, em relação às contribuições aqui, era isso. Tem mais alguma dúvida? Eu posso continuar? Posso continuar, né? Pode perguntar. Oi? Peraí que eu não te ouvi. Se eu fiz uma lei complementar, eu só vou instituir por lei complementar. Sim. Aí você deu um exemplo que era. Legal sua pergunta. A pergunta do colega é a seguinte: olha, não tem os tributos que têm que ser instituídos por lei complementar? Vamos pontuar eles aqui, ó. Quais são os tributos que são instituídos por lei complementar? Ó, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais, empréstimos compulsórios e contribuições residuais. São só esses 4 aqui. Aí a pergunta dela foi a seguinte: professor, e se eu criar um tributo que não precisa de lei complementar, por lei complementar? Por exemplo, taxa. Alguma taxa precisa de lei complementar, pessoal? Não. Tá? Alguma taxa precisa de lei complementar? Não precisa. Nenhuma. Vamos supor que o município de Belo Horizonte cria a sua taxa de coleta de lixo por lei complementar. Aí eu te pergunto, eu preciso de outra lei complementar para extinguir essa taxa? Essa que foi a pergunta que eu fiz. Né? Resposta: não. Porque essa é uma lei que, embora formalmente ela seja lei complementar, materialmente ela não precisava de ser. Então, dá para extinguir essa taxa criada por lei complementar por uma lei ordinária? Dá. Por quê? Porque não precisava de lei complementar para ter criado ela. O que eu bati com vocês aqui quando eu expliquei isso? Na Constituição, a Constituição que dita se eu preciso de lei complementar ou não. Tá? A matéria é definida pela Constituição. Então, pouco me importa a forma como o legislador fez. Aí eu te dei um exemplo de uma lei ordinária que pode extinguir uma lei complementar. E eu bati nessa tecla. Ó, uma coisa é lei complementar material, que a matéria precisa ser disciplinada com lei complementar, que são só esses 4 tributos. Outra coisa é formal, é a forma. Né? A forma nunca supera a matéria. Beleza? Tirei essa dúvida? Posso apagar? Então, ótimo. Ó. Então, agora vamos falar de competência. Nossa, né? Segunda de manhã. Ainda bem que eu sei prova. Vamos lá, ó. Pessoal, depois que eu terminei de falar sobre os tributos, eu falei sobre competência, né? Eu falei sobre competência tributária. Vamos lá, tá? Bom, ó, o que eu falei sobre competência tributária? Vamos relembrar. O que é competência tributária, pessoal? Competência tributária é o poder que o ente federativo tem para instituir o tributo, tá? As competências tributárias foram divididas pelo legislador constituinte entre os artigos 145 e 156 da Constituição Federal. O que esses dispositivos fizeram? Dividiram as competências para que cada ente federativo pudesse instituir seus próprios tributos. Tá? E por que os entes federativos têm que ter, né, competência? Porque eles precisam dos tributos para gerar arrecadação. É isso aqui, pessoal, que dá autonomia para os entes federativos ter seu próprio dinheiro.
Aí vamos lá. Primeira coisa que eu falei sobre competência tributária para vocês foi sobre a classificação. Falei sobre a classificação das competências. Vamos relembrar aqui, ó. Como é que eu classifiquei as competências tributárias? Primeiro, eu disse que tem a competência privativa. O que é competência privativa? Quando um ente federativo pode instituir o tributo com exclusividade. Por exemplo, empréstimo compulsório é um tributo de competência privativa da União, só ela, tá? Outro tipo de competência é a comum. O que é competência comum? Todo ente federativo pode instituir aquele tributo, né? Isso aqui, ó, deixa eu pôr exemplo. Aqui na competência comum, exemplo, taxas e contribuições de melhoria. Todos os entes federativos podem instituir tanto taxas quanto contribuições de melhoria. Depois, a gente viu que a competência também pode ser residual. Quem tem competência residual? Só a União. A União tem competência residual para criar os impostos residuais e as contribuições residuais. Aqui está no 154.1 e aqui no 195.4 da Constituição Federal, beleza? Então, só a União que tem competência residual, ou seja, só a União que cria imposto de contribuição nova. Aí lembra dos requisitos, né? Não é fácil assim, não. Tem que ter lei complementar, fato gerador e a base de cálculo. Tem que ser diferente dos demais e tem que ser um tributo não cumulativo. Tanto é que não existe nenhum imposto residual e nenhuma contribuição residual. Certo? Continuando aqui, ó, outra classificação. A competência também pode ser cumulativa. Quem tem competência cumulativa? Está lá no artigo 147 da Constituição Federal. A gente viu, ó, o Distrito Federal, isso cumula competência de quem? Estados e municípios. E tem também o território federal. Perfeito. E tem também o território federal. Em se falando de território federal, pessoal, como é que funciona? Ó, aí depende. Se o território não for dividido em municípios, tá? A competência aqui vai ser de quem? A União vai poder cobrar os tributos federais, que já são os dela, né? Os estaduais e os municipais. Perfeito. Agora, se for um território federal, né? Agora, se for um território federal dividido em municípios, se for um território federal dividido em municípios, e aí como é que funciona? Ó, a União vai cobrar os tributos federais e os tributos estaduais. Porque os municipais, cada município vai cobrar o seu. Beleza? Isso que é competência cumulativa. O que quer dizer competência cumulativa? Acumular competência de mais de um ente federativo. Certo? Por fim, tem a competência extraordinária. Quem tem competência extraordinária, pessoal? Só a União. Em caso de guerra externa. Em caso de guerra externa, a União pode ir lá e criar um imposto extraordinário de guerra. Inclusive, aqui tem um exemplo que pode acontecer
tributação. Pode cobrar, né, o imposto extraordinário de guerra e pegar emprestado a competência de qualquer ente federativo. Beleza? Aí a gente acabou aqui com a classificação das competências tributárias. Ainda sobre competência, pessoal, nós também falamos sobre as características que essa competência tributária pode ter. Mas eu vou ter que apagar o quadro, porque ele não cabe mais. Posso apagar? Vou apagar o quadro, né? Então, ó, a gente fez aí classificação das competências e ainda falamos sobre competência. Eu falei sobre as características que a competência tributária tem, segundo a doutrina. Vamos trabalhar elas aqui. Vamos lá, ó. Primeira característica que a competência tributária tem. Vou escrever ela aqui no quadro, ó. Competência tributária, ó. Características. Agora, características. Primeiro, indelegabilidade. A competência tributária é o que, pessoal? Indelegável. Não dá para delegar a competência. Isso está positivado, tá? No artigo 7º do CTN. Tá? Ele diz, ó, a competência tributária ela é indelegável. Nunca. E o que é competência? É o poder de instituir o tributo. Isso nunca é delegado. Tá? Só que o artigo 7 diz o seguinte, ele trata também da capacidade tributária ativa. O que é isso aqui? As funções de fiscalizar, arrecadar e executar leis e decisões. Tá? Essa capacidade tributária ativa, isso aqui, ó, pode ser delegado. Isso aqui, ó, me dá um exemplo disso. A contribuição à anuidade. O que acontece, ó? Vou te dar um exemplo prático. A União delega lá para o CRM capacidade tributária ativa. Por quê? O CRM cobra a anuidade dos médicos, não cobra? Quando o CRM está cobrando a anuidade do médico, ele está usando a capacidade tributária ativa. Eu digo que o CRM tem competência? Não, o CRM não legisla nada. Né? Ele tem até competência normativa lá para os atos internos, mas não pode criar lei. Beleza? Então, ó, a competência tributária é delegável, podendo ser delegada apenas capacidade tributária ativa. Certo? Outra característica aqui, ó. A competência tributária é facultativa. Facultatividade. Não é porque eu tenho a competência que eu sou obrigado a exercer. Ninguém é obrigado, tá? Tanto na verdade, ó, existe empréstimo compulsório hoje? Não. Alguém aqui, BH cobra contribuição de melhoria? Não. O imposto sobre grandes fortunas foi instituído? Não. Por quê? Competência tributária é facultativa. Não sou obrigado. Tá? Outra característica, irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Da mesma forma, né, que apesar de não ser obrigado, eu não posso renunciar. Não delego nem renuncio. A competência é minha, foi a minha estabelecida, mas eu não posso nem delegar, muito menos dispor dela. Beleza? Ninguém dispõe da competência que possui. E outro, a competência tributária ela é inalterável. Inalterabilidade. Inalterabilidade. Vamos lá, ó. O que isso quer dizer? Me foi dada a competência para instituir determinado tributo. Eu até dei esse exemplo para vocês aqui, ó. Os estados podem cobrar IPVA, certo? Mas eu posso cobrar IPVA de bicicleta? Não, porque bicicleta não é veículo
automotor. Eu não posso mudar a competência que me foi concedida. Beleza? Esse é o exemplo da inalterabilidade. E por fim, 5, a competência tributária ela é incaducável, imprescritível, incaducabilidade. A competência tributária ela é incaducável, ela é imprescritível, ela não prescreve. Tipo, eu não tenho 30 anos, 10 anos, 5 anos para instituir o tributo. Nossa Constituição é de 88, até hoje não cobrei nenhum empréstimo compulsório. Posso criar hoje? Posso. Por quê? A competência não prescreve. Beleza? Tranquilo quanto esse aqui. Outro artigo interessante da gente lembrar é o artigo 8º do CTN, que diz o seguinte: se determinado ente federativo deixar de exercer uma competência, isso permite que o outro ente exerça aquela competência em seu lugar? Não. Até hoje a União não instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Pode o Estado fazer isso no lugar da União? Não. Tá? Não pode. Beleza? E por fim, para fechar a competência tributária, a gente viu que pode existir conflitos de competência. Tá? Embora o legislador constituinte tenha tomado cuidado ao dividir as competências, conflitos podem surgir. Tá? Conflitos de competência podem surgir. E qual que é a receita para resolver o conflito de competência? Eu lembro quando eu ensinei isso, alguém falou assim, mas TF, né? Mas não, né? Embora ele faça isso quando o legislador é omisso, tá? Mas poderia o legislador se antecipar e resolver esse conflito de competência aqui nos termos do artigo 146 da Constituição Federal, que prescreve lei complementar. Então, a forma para se resolver um conflito de competência é por meio de lei complementar. Eu vou lá e, por meio de lei complementar, tá certo? Resolvo conflitos de competência. Beleza? Aí, sobre competência, é isso que a gente falou. Aí, terminado com competência tributária, a gente entrou na última matéria que a gente está vendo ainda, que são as limitações funcionais ao poder de tributar. Aí eu posso pagar? Até em retroatividade, anterioridade eu não falo. Não falei de anterioridade. Nada, e eu estou dando conta de falar em uma aula. Olha só, ainda tem 20 minutos ainda para falar. Pensa, se o professor conseguiu falar em 1 hora e 40 minutos. Hã? Não, amor, é para você. Dá tempo. Te tirando a dúvida ainda. Eu ainda estou tirando a dúvida. Vamos lá. Ó. Vamos falar aqui sobre a última matéria, que são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Aí o que a gente aprendeu aqui, ó? Vamos lá. Essas limitações constitucionais ao poder de tributar, pessoal, são limitações para limitar o poder de tributar do Estado, ou seja, são uma proteção a nós contribuintes, tá? Para que esse poder de tributar não seja exercido de qualquer forma, beleza? A gente viu aqui, ó, que dentro dessas limitações, a gente tem 3 dispositivos que dispõem sobre elas, que é o artigo 150, o artigo 151 e o artigo 152. Mas de cara, a gente aprendeu que esse rol aqui, ó, não é taxativo, né? Eu posso criar novas limitações constitucionais ao poder de tributar, né? E basicamente eu tenho 2 tipos de limitações. Eu tenho os princípios tributários e as imunidades. Pessoal, imunidade a gente nem chegou a falar, então é norma que impede a tributação, né? Mais pra frente a gente vai falar quando a gente terminar os princípios.
E a gente está trabalhando os princípios ainda. Mas uma coisa importante de se falar disso aqui, ó, é que há um entendimento que essas limitações constitucionais do poder tributar aqui dispostas são garantias individuais. Né? E toda garantia individual positivada na Constituição é interpretada como uma cláusula pétrea. E qual que é a consequência de ser uma cláusula pétrea? Não posso mudar. Né? Quer dizer, posso até mudar para melhorar. Posso criar um princípio novo, ampliar um princípio. Agora, acabar com um princípio tributário ou uma imunidade, não posso, nem por emenda à Constituição. Fechou? Aí, pessoal, a gente começou a estudar os princípios tributários no artigo 150. Lembrando que no artigo 150, então a gente está estudando os princípios e começou com os princípios do artigo 150. Lembrando que aqui eu tenho princípios que são aplicados a todos os entes federativos. Então, tudo que eu falar aqui, ó, vale para todo mundo. Tá? Tudo que eu falar aqui vale para todos os entes federativos. Beleza? A gente começou aqui, ó, com o inciso 1 do artigo 150, que traz um dos princípios mais importantes do direito tributário, que é o princípio da legalidade. Tá? O que diz o princípio da legalidade? Está escrito lá no artigo 150 que eu preciso de lei para instituir ou majorar tributo. Certo? Está escrito lá no inciso 1. Preciso de lei para instituir ou majorar tributo. Fechou? Só que a gente viu que não é só para instituir e majorar, tem um monte de coisa que precisa de lei também. A gente viu que o próprio dispositivo do artigo 150, lá no seu parágrafo 6º, ele diz que para conceder benefício fiscal, eu também preciso de lei. O que é benefício fiscal? Benefício fiscal, pessoal, é qualquer norma que vai reduzir o pagamento de tributo, vai me dispensar de pagar tributo, vai fazer com que eu pague tributo pela metade, vai fazer com que eu pague menos 10%. Então, qualquer norma que implique uma redução de pagamento de tributo é chamada de benefício fiscal. E a Constituição já deixou claro para mim que o benefício fiscal tem que ser concedido mediante lei específica. Né? A gente trabalhou isso aqui. Certo? Aí, o que seria uma lei específica? A lei que concede benefício fiscal, ela tem que ter uma pertinência temática. Ela tem que ter a ver, o assunto tratado na lei tem que estar relacionado com o benefício fiscal. Tá? O que mais? A gente aprendeu aqui, ó, sobre o princípio da legalidade, que o artigo 97 do CTN, que a gente aprendeu aqui, cujo rol é taxativo, ele traz para mim as situações que eu preciso de lei em matéria tributária. Né? Então, toda a situação que eu preciso de lei em matéria tributária está aqui no artigo 97. Aí que a gente aprendeu, ó, preciso de lei para instituir tributo, para aumentar o tributo, para reduzir o tributo, para definir fato gerador, base de cálculo, alíquota, penalidades, suspensão, extinção, exclusão do crédito tributário. Tudo isso precisa de lei. Assim, tem que ter um contexto. Tem que ter um contexto. Não, eu não sou tão maldoso assim, né? Mas tudo tem contextos, né? Vamos lá. Por exemplo, eu não vou te pedir, não vou cobrar uma hipótese de suspensão, extinção, exclusão do crédito tributário, porque eu nem te ensinei isso. Isso está lá. Mas eu te ensinei o que é aumentar e o que é reduzir um tributo. Né? Então, nesse sentido, eu poderia te cobrar. Até porque tem exceções da regra. Não é? Apesar da regra ser, por exemplo, a regra é que eu preciso de lei para determinar qual é a alíquota do tributo. Mas tem exceção, não tem? E isso eu posso te cobrar. Certo? Então, para te cobrar a exceção, você tem que saber a regra. Certinho? Quais são as exceções? Quando eu digo exceção ao princípio da legalidade, são situações que eu não preciso de lei. Né? As
essas exceções aqui são situações que eu não preciso de lei em matéria tributária. A primeira exceção que eu ensinei foi: alguns tributos eu posso alterar suas alíquotas sem necessidade de lei. Lembra? Eu posso fazer isso por decreto. Aí eu te ensinei, primeiro, impostos regulatórios. Os impostos regulatórios, dá para modificar a alíquota deles sem lei. Está lá no 153, parágrafo 1º aqui, Quais são? IPI, IOF, o imposto de exportação e o imposto de importação. Esses 4 aqui, basta um decreto do presidente, ele aumenta ou diminui. Não precisa de lei. Certinho? Outro que a gente viu, em relação a CID combustíveis. A gente aprendeu que a CID combustíveis dá para reduzir ou restabelecer. Aqui tem que tomar cuidado. Porque dá para aumentar a alíquota da CID por decreto? Não, tem que ser por lei. A única coisa que não precisa de lei é reduzir. Reduzir é o quê? Diminuir. Ou restabelecer. O que é restabelecer? É voltar ao que era antes. Tá? E por fim, a gente viu também que a alíquota do ICMS combustíveis, ela pode ser definida por convênio. Aí essa aqui pode ser definida por convênio. Beleza? Aí pronto, a gente viu, pode alterar. O que mais? Tem mais exceção? Tem. Vamos relembrar aqui, segunda exceção. A gente viu que pode dispor sobre obrigações acessórias. Então, para falar sobre obrigação acessória, precisa de lei? Não. Outra coisa que a gente viu que não precisa de lei, para alterar data de vencimento de tributo, para alterar a data de vencimento do tributo, também não precisa de lei. Tá? E por fim, que a gente viu que também não precisa de lei, para fazer a atualização monetária da base de cálculo do tributo. Tá? Essas são as situações que não precisam de lei, né? São amplamente cobradas, porque a jurisprudência dispõe bastante sobre essa aqui. Beleza? A última coisa que eu falei sobre legalidade foi o seguinte: tem uma discussão se dá para usar MP em matéria tributária. Dá para usar a medida provisória em matéria tributária? Sim. Aí eu perguntei, posso criar um tributo por MP? Posso majorar um tributo por MP? Resposta: pode, salvo se for tributo de competência de lei complementar. Isso mesmo. Dá para usar MP? Sim, MP pode ser utilizado, exceto se o tributo for de competência de lei complementar. Aí quais são os tributos de competência de lei complementar? Eu falei até hoje: IGF, impostos residuais, isso, empréstimos compulsórios e contribuições residuais. Esses aqui não dá para usar MP, o resto pode. Beleza? Foi isso, né, de mais importante que a gente falou sobre legalidade. Certinho? Depois a gente falou sobre isonomia, foi? Até eu tenho que apagar um quadro. Foi? Oi? Conceito? O que é extra fiscal? Extra fiscal, pessoal, é quando o tributo é utilizado para induzir comportamento intervir na economia. Tá? Por exemplo, um dos motivos desses impostos aqui, não exigir lei para modificar, aumentar ou diminuir eles, é porque são tributos extra fiscais.
fiscais. Eu preciso ser rápido quando eu vou intervir na economia. Se precisar de lei, não dá para ser rápido. A gente aprendeu, né? Que tudo que precisa do Congresso é devagar. E dependendo de quem está no Congresso, pode ser mais devagar, né? A questão política é um pouco mais complicada porque existe barganha e lobby, né? Aí quando tem barganha e lobby na situação complica. Posso apagar? Mais um quadro só aí, gente. Nada que eu não tenha falado antes, né? Falei nada de novo hoje. Nossa, nada de novo. Nada de novo. A não ser que você não tenha vindo na aula, né? Mas se você vê em todas as aulas, nada de novo. Tá nada, pequenininho. Vamos lá, ó. Depois do princípio da isonomia, da legalidade, a gente trabalhou o princípio da isonomia. O que diz o princípio da isonomia, gente? A gente aprendeu que o princípio da isonomia ele traz justiça na cobrança dos tributos. Tá? O que a gente aprendeu? É tributar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Certo? Aí a gente aprendeu que tratar as pessoas com isonomia não é tratar as pessoas com identidade. O que é identidade? É tratar todo mundo da mesma forma. Não é isso. Isonomia, né? A gente já acabou de falar, os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Mas eu falei, ó, para tratar as pessoas com isonomia, eu preciso de critério. Então, quais critérios que eu posso utilizar para diferenciar as pessoas tributariamente? É isso? A gente começa lendo esse dispositivo aqui, do artigo 150 e 102, e ele traz para mim o que eu não posso utilizar para diferenciar as pessoas tributariamente. Ele diz, ó, eu não diferencio ninguém em relação à função ou cargo que ela exerce. Eu posso dar isenção de imposto de renda só para o professor? Não. Porque fere o princípio da isonomia. Não importa a função que a pessoa exerce, o cargo que ela ocupa, ela tem que ser tributada da mesma forma. E ele disse para mim também que eu não posso diferenciar as pessoas pelo nome do rendimento dela. Aí eu falei, gente, não importa se é salário, soldo, subsídio, não importa o nome. Qualquer forma que a pessoa é remunerada, ela tem que ser tributada da mesma forma. Então isso não é critério, né? Primeiro a gente começou aprendendo o que não é critério. Função, cargo, nome do rendimento, certo? Mas o que poderia ser critério então? Para tratar as pessoas com isonomia? Eu disse dois. Falei, ó, tem dois critérios que dá para usar. Falei, primeiro é a capacidade contributiva. E segundo, né, são razões extrafiscais. Então eu posso tratar as pessoas de forma distinta pela capacidade contributiva ou por razões extrafiscais, né? Aí primeiro eu expliquei que capacidade contributiva é um princípio, está na Constituição, está lá no artigo 145, parágrafo 1º, tá? Está lá o princípio da capacidade contributiva, tá? E apesar do princípio da capacidade contributiva, esse dispositivo só fazer remissão a impostos, o STF já decidiu que esse princípio aqui é aplicável a todos os tributos, não só os impostos, tá? O que seria esse princípio da capacidade contributiva, professor? É buscar uma forma de cobrar mais de quem pode pagar mais, tá? Capacidade contributiva é isso, tentar cobrar mais tributos de quem pode pagar mais. Aí a gente viu, né, que essa capacidade contributiva aqui, ela pode ser objetiva, ou absoluta, ou subjetiva, ou relativa. Tá? Ela é objetiva ou absoluta quando eu estou escolhendo quem vai ser o contribuinte. Quando eu estou determinando quem vai ser o contribuinte,
Eu estou verificando capacidade contributiva absoluta, né? Então, para definir o contribuinte, eu estou observando capacidade contributiva objetiva ou absoluta. Tá? Agora, para definir quanto será pago a título de tributo, eu estou utilizando capacidade contributiva subjetiva ou relativa. Né? E nessa aqui, ó, a gente viu que eu observo dois limites, que o limite inferior é o mínimo existencial e o limite superior é um confisco, que inclusive é um princípio que a gente estudou aqui no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que o confisco é proibido. Tá? A tributação não pode ser desarrazoada, né? Ao ponto que a pessoa vai vender o bem para pagar o tributo, ao ponto que eu vou inviabilizar, né, a atividade econômica. Beleza? Aí a gente viu, aproveitando aqui, ó, esse princípio, existe um princípio aqui, né, pessoal, que é chamado de princípio da vedação ao confisco. Certinho? Que a tributação não pode ter esse efeito confiscatório. Só que eu falei com vocês que isso aqui, ó, não dá para definir o que é um tributo confiscatório, o que não é. Aí eu chamei isso aqui de cláusula aberta, que eu falei com vocês que eu tenho que analisar caso a caso, situação a situação. Correto? E chamei a atenção de vocês para dois pontos. Primeiro, para analisar se está tendo confisco ou não, você tem que analisar